Fala pessoal, tudo bem? Bruno aqui mais uma vez trazendo outro vídeo de rodada para vocês do Cartola de Dicas, 29ª rodada agora. Já vai deixando o like aqui nesse vídeo que ajuda demais pra gente continuar trazendo esse conteúdo para vocês e te ajudando, passando as melhores dicas de cada rodada do Cartola. Bora lá? Bom pessoal, como vocês podem ver aqui na tela, na última rodada a gente fez uma pontuação mediana de 64 pontos, mas foi uma pontuação que nos permitiu subir mais algumas poucas posições no Campeonato Nacional do Cartola, porque foi uma rodada que não deu tanto a lógica, vários jogadores que estavam entre os mais cotados não foram muito bem, o Flamengo perdeu, por exemplo, do Fluminense em casa, que era algo que pouca gente esperava, o Gabigol, que foi o capitão mais escalado, assim como o PP, que foi o segundo capitão mais escalado, nenhum deles trouxe retornos muito positivos, e a gente conseguiu escalar aqueles jogadores que não eram tão escalados, mas estavam entre os mais escalados, casos, por exemplo, aí do Diego Souza, do Arrascaeta, do Diogo Barbosa na lateral. Então, a gente conseguiu não perder tantos pontos e fazer uma pontuação bem decente para essa rodada. Agora a gente vai ver se a gente consegue fazer uma ótima pontuação também nessa rodada número 29. Já abrindo aqui no time para vocês, pessoal, eu achei muito difícil de decidir qual goleiro que eu escalaria para essa rodada. Eu acho que teriam boas opções de nomes que são extremamente interessantes, mas não vejo com um confronto que ajude demais. Então a gente decidiu por um goleiro, mas qualquer coisa, se a gente ainda tiver alguma mudança, eu aviso para vocês lá no Twitter, que eu vou deixar o meu Twitter aqui na descrição desse vídeo. É só você acessar e me seguir lá para você estar sempre por dentro de todas as novidades sobre o Cartola. Então, nessa rodada sempre acho que o Tadeu é uma boa opção, o Jean também, são dois goleiros com bastante regularidade, mas não vejo como um confronto muito bom para eles. Se você quiser apostar no Jean, também é aquela questão da lei do ex, ele é formado no Bahia, na rodada do primeiro turno contra o Bahia ele chegou até a marcar um gol, pode ser que ele faça isso de novo, ele bate pênalti, bate até falta também. Mas para essa rodada a gente decidiu ir um pouco diferente, vamos de Wilson do Coritiba contra o Atlético Paranaense, um dado interessante é que nos últimos 5 jogos entre o Atlético Paranaense e o Coritiba pelo Brasileirão, o Coritiba ganhou todos os 5 e não sofreu gol em nenhum deles. A gente acredita que essa marca ela pode continuar acontecendo, que o Wilson pode não sofrer gol, e como o Coritiba não tem uma zaga tão forte, que deixa bastante espaço, também pode sofrer algumas finalizações para ele defender e sair com várias DDs também. Por isso, vamos de Wilson aqui no comando do nosso grau. Pessoal, também achei bem complicado de escalar nessa rodada. Vamos optar pelos dois laterais com maior média nesse ano, que são Guilherme Arana e o Reinaldo por aqui. O Vinha do Palmeiras também estava sendo bastante cotado, agora saiu dos prováveis porque provavelmente o Palmeiras vai com um time misto para enfrentar o Sport, talvez até um time reserva nessa partida, só que mesmo se o Vinha tivesse entre os prováveis, eu não acho uma ótima opção para essa rodada. O Sport tem conseguido castigar bastante os times, principalmente jogando dentro de casa, que é o caso dessa partida. Acho que o Palmeiras está cansado também de muitas competições e o Vinha não é um lateral que pontua muito bem fora de casa. Em casa ele faz ótimas pontuações, desarma pra caramba, mas jogando fora de casa ele não tá tendo essa regularidade, chegou a negativar em algumas vezes. Por isso a gente prefere ir mais com a ofensividade de Reinaldo e Guilherme Arana. Reinaldo um batedor de pênalti, o Arana um cara que atua mais como meio de campo, então sempre tem essa probabilidade de marcar gol, de dar uma assistência maior do que a dos outros laterais. Se quiser dar uma diferenciada, vou sempre indicar também o Patrick do Sport, mesmo que esse é um confronto muito complicado, o Palmeiras é um visitante extremamente bom, só que o Patrick tem um histórico de castigar bastante o Palmeiras, já fez gol aqui acho que nos primeiros jogos que foi da Arena Palmeiras, no Allianz Parque na verdade, né? O Patrick sempre fez bastante gol no Palmeiras, é um cara que está atuando mais ofensivo agora, quase como um meia, depois da saída do Leandro Barça, que se machucou, e do Lucas Mugni, que acabou saindo do Sport. O Patrick tem atuado mais ofensivo e por isso que eu acho que ele é uma boa opção também. Quem sabe, como o Palmeiras vem com o time reserva, também não segure um SG pro Sport. Pessoal, eu já vejo dois nomes que são um pouco melhores, um pouco mais indiscutíveis para essa rodada. O primeiro deles é o Rodrigo Moledo, que enfrenta um Goiás que joga mais atrás, não ataca tanto, tem poucas chances de marcar gol, tem conseguido fazer bastante gol também em bola parada e tudo mais, mas eu acredito no Rodrigo Moledo, que é um cara que pontua bem sem o SG também, tem conseguido bastante desarmes, eu até abri para vocês verem aqui, nesse ano no Cartola já são 25 desarmes em 17 jogos, como vocês podem ver no gráfico também. Para zagueiro é um cara extremamente regular, não negativou nenhuma vez, pelo menos desde a 17ª rodada, então a gente confia aqui no Rodrigo Moledo para essa, assim como o Sabino disputando contra o Atlético Paranaense, é um clássico, acho que pode ser um jogo de bastante desarme, e mesma coisa que eu falei na questão do Wilson, pode ser que historicamente o Coritiba saia sem sofrer gol contra o Atlético Paranaense nessa rodada, apesar do momento ser extremamente ruim, o Coritiba ser o lanterna do campeonato, não ganhar já há várias rodadas, eu acredito que essa possa ser uma rodada de talvez uma recuperação, ou mesmo um fôlegozinho na tabela para a equipe do Coxa, e por isso a gente vai apostar no Sabino, que é um batedor de pênalti,
Acredito que talvez o técnico do Coxa pode tirar o Sabino porque ele errou alguns outros pênaltis, mas mesmo assim é um cara que desarma bastante, que chega lá na frente, sofre faltas também na saída de bola do Coritiba, por isso a gente vai de Sabino por essa regularidade nesse ano. Já no meio de campo, pessoal, vamos começar aqui com o Thiago Galhardo, que ele voltou a marcar na última rodada que ele jogou contra o Bahia. Tudo bem que foi um gol de pênalti, que ele quase perdeu o pênalti também, mas acho que pode ser isso que ele estava precisando para tirar a zica, voltar a ser aquele artilheiro que ele estava sendo no começo do campeonato. Então a gente já vai começar o nosso meio de campo com ele. Acho que é um jogo extremamente favorável para ele, para marcar gols contra o Goiás, que teve uma recuperação na tabela, mas não acredito que vá ter todo esse fôlego para disputar contra o Inter, que também está extremamente bem nas últimas rodadas. Para a gente completar nosso meio também vamos de Arrascaeta, sempre gosto muito de escalar ele, apesar de estar bastante valorizado, acho que a gente não tem mais que olhar tanto para a cartoleta nessa altura do campeonato. A gente vai de Arrascaeta aqui, sempre uma boa aposta para finalizações, para marcar gol, para dar assistência, e completando o meio vamos de Patrick do Inter, sempre muito regular também, com desarmes, com faltas sofridas, com finalizações, e nesse caso também tem um adendo que é uma lei do ex contra o Goiás. O Patrick, se eu não me engano, ele é formado no Goiás, depois foi para o Sport, onde ele se destacou e acabou chegando no Inter. Então a gente vai dobrar o Inter nesse meio de campo aqui com o Patrick e Thiago Galhardo. Outro cara que eu também acho que é um bom nome para essa rodada é o Alisson do Grêmio. Geralmente nesses jogos mais complicados, fora de casa, ele costuma ir muito bem, até marcar gol, mas também contribui bastante com falta sofrida, com desarme. Então por isso, se você quiser não dobrar o meio de campo do Inter, recomendo o Alisson do Grêmio para vocês. Já no ataque, pessoal, diferente das outras posições para essa rodada, eu vi muitas opções interessantes. E já vou falar aqui para vocês. Esses três primeiros aqui na média, que são o Keno, o PP e o Claudinho, eu acho eles ótimas opções, já não tem muito o que falar, né? Só pela média deles já diz muito sobre esses jogadores. Todos eles têm confrontos favoráveis, mas nem tanto. Eu acho que o Atlético Mineiro e o Bragantino é um confronto que deve sair bastante gol. São dois times que vão bastante pro ataque, então Keno e Claudinho são ótimas opções. E o PP jogando fora de casa contra o Fortaleza. O PP diminuiu um pouco o ritmo dele nas últimas rodadas, caiu um pouco de rendimento. Então por isso a gente vai deixar esses três de lado e vai fazer um ataque um pouco alternativo. Uma coisa que eu não recomendo sempre, mas nessa rodada a gente vai fazer, que é ir com 3 centroavantes para essa rodada. Vamos de Gabigol, vamos de Brenner e para completar o ataque de Herman Cano do Vasco. Não gosto muito de ir com 3 centroavantes em cada rodada, porque a gente prefere jogadores que pontuem mais com faltas sofridas, como eu sempre falo, com os árbitros, e esses centroavantes eles participam um pouco menos da partida. Menos então o Gabigol, que costuma sair mais da área do que os outros dois. Mas eu acho que são confrontos extremamente favoráveis. O Cano pega um Botafogo que eu acho que não tem mais recuperação no campeonato, tem perdido muito, não tem apresentado muita recuperação, então eu acredito que ele possa marcar 1, 2 gols. É a mesma coisa do Brenner e do Gabigol. O Santos deve vir com o time reserva contra o São Paulo, por isso acho que o Brenner é uma ótima opção. E o Gabigol enfrenta o Ceará. O Ceará que perdeu na última rodada para o Inter em casa. O Flamengo quer ganhar a qualquer custo, perdeu o clássico para o Fluminense. E acredito que essa pode ser uma boa rodada para o Gabigol. Por isso mesmo, é ele mesmo que vai encarregar a nossa faixa de capitão para essa rodada. O nosso técnico, pessoal, podia ser muito o Rogério Ceni, tem bastante gente escalando ele, mas a gente sempre gosta de escalar um técnico que tenha mais probabilidade do SG. O Flamengo em casa só saiu com o SG uma vez no campeonato todo, que foi contra o Sport. Já falei isso outras vezes aqui no canal. Então a gente vai preferir um cara que eu acho que tem mais chance de sair com o SG, e vai ser ele mesmo, Abelão, cheio de paixão, vindo aqui para o nosso time. Quem diria que um dia a gente escalaria Abel Braga no comando do nosso time aqui do Cartola, mas ele tem feito por merecer. As últimas rodadas do Inter têm sido bem melhores, ele melhorou bastante o time depois de um começo que parecia ser bastante decepcionante. Então por isso é o Abel Braga quem vai ser o técnico aqui do nosso esquadrão. Bom pessoal, time confirmado aqui para a rodada 29, espero que essas dicas te ajudem. Vocês podem comentar aí embaixo também qualquer dica, qualquer sugestão para os nossos vídeos, qualquer pergunta que você tiver sobre a rodada, sobre o Cartola, sobre qualquer coisa, pode colocar aqui embaixo que eu estou respondendo. Eu vou ficando por aqui, já se inscreve aqui no canal, aquele abraço e até a próxima.